Epístola de Judas, versículo de número 5. Este é o texto base da nossa reflexão e em torno do qual nós iremos conversar pelos próximos 30 a 40 minutos. Epístola de Judas, versículo de número 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Um texto extremamente desafiador, confrontador para todos nós. E eu e você não temos como escapar às verdades de Deus, cravadas no enredo estruturante do texto ora lido. Para que eu e você consiga entender aquilo que aqui está posto, nós não podemos perder de vista aquilo que Judas vem fazendo nos versículos anteriores. Sobretudo na parte final do versículo de número 4. No domingo passado, nós analisamos a parte final do versículo número 4, a partir da seguinte temática: as razões do porquê devemos defender a nossa fé. Lembremos-nos de que Judas escreve uma epístola de defesa da fé. Ele está conclamando todos os seus leitores a se envolverem nesta árdua missão. E nós devemos defender a nossa fé com as nossas palavras. Mas eu e você não podemos nos esquecer que nós também a defendemos com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. Algumas advertências de Judas nos versículos anteriores, eu e você não podemos nos esquecer se de fato e de verdade nós queremos entender o texto que agora há pouco fora lido. Algumas verdades foram destacadas, em especial no domingo passado, dentre elas 3, a primeira na noite de hoje. Devemos defender a nossa fé porque certas pessoas no interior da igreja são caracterizadas pela impiedade. Versículo de número 4, quarta parte. Eu e você não podemos ser ingênuos. Nós lidamos diariamente, semana após semana, com pessoas malignas, com pessoas perversas, com homens que não são dominados pelo crivo das Sagradas Escrituras. Eu e você não temos permissão para fazermos uma leitura superficial do que é a igreja. No interior da igreja nós temos homens verdadeiramente crentes, mulheres verdadeiramente tementes ao Senhor. Mas em contrapartida, eu e você não precisamos ir muito longe para nos depararmos com homens ímpios no interior da igreja. Segunda importante verdade destacada naquela noite. Devemos defender a nossa fé porque certas pessoas no interior da igreja são caracterizadas pela libertinagem. Versículo de número 4, quinta parte. É nesse momento do texto que Judas vai especificar um pouco mais aquilo que ele quisera dizer com a expressão homens ímpios. Os homens ímpios em destaque, eles eram libertinos. Eles entendiam muito bem o que significava a salvação pela graça. Não eram leigos, não eram ingênuos, eram indivíduos conscientes daquilo que ensinavam, seja com as suas palavras ou com as obras das suas mãos ou trilhar dos seus passos. Indivíduos que estavam conscientes de que nós nada podemos fazer para acrescentar saldos diante do nosso Deus. Nós somos salvos não porque nós praticamos boas ações, mas porque Deus em Cristo Jesus realizou a maior de todas as boas ações. E a justiça de Cristo é acreditada a nós. Nós não cooperamos em nada para a nossa salvação. Os falsos mestres, os falsos crentes, inseridos no interior da igreja para a qual Judas está escrevendo, portanto diziam: já que a salvação não depende de mim, e tudo aquilo que eu fizer ou deixar de fazer em nada vai contribuir para a minha salvação, portanto, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou aonde eu quero, vou comprar o que eu quero, eu sou o Senhor da minha vida. E isso é libertinagem. Por que, Judas, nós precisamos defender a nossa fé? Por causa dos libertinos no interior da igreja.
E dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas foi justamente esta: você não tem permissão para se relacionar com quem você quer. Você não tem permissão para ir onde você quer, para comprar aquilo que você quer comprar. A tua vida não é tua, é de Deus. E é o Senhor que precisa guiá-la, a não ser que você não seja filho dele. Aí você tem permissão para fazer aquilo que você bem entender da sua vida. Em terceiro lugar, nós também vimos: devemos defender a nossa fé porque certas pessoas no interior da igreja são caracterizadas pela negação da centralidade de Cristo Jesus. Última parte do versículo de número 4. Tentando ser mais claro, é nesse momento do texto que Judas vai escancarar o perigoso caminho dos falsos mestres. Eles negam abertamente a centralidade de Cristo. Eles não se parecem com Cristo. Não somente no seu discurso, mas na postura que adotam. Uma coisa é eu e você falarmos de Jesus, e outra coisa é eu e você vivenciarmos Cristo em nossa vida. Os falsos mestres até diziam coisas sobre Cristo, mas não tinham compromisso com Cristo. Importa que eu e você, na medida em que a nossa vida for seguindo o seu curso, sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e menos conosco mesmo e com o mundo no qual nós estamos inseridos. Tendo dito estas verdades, que ecoaram aos nossos ouvidos no sermão de domingo passado, convém que eu e você ainda tenhamos em mente algumas outras, se de fato nós queremos entender o texto em questão. E a primeira verdade, logo na sequência, que vai nos ajudar a entender a presente exposição na noite de hoje, é justamente esta. Quando nós falamos dos desígnios de Deus, nós estamos a tocar nos seus propósitos soberanos. Nós estamos a tocar nos seus propósitos eternos e imutáveis. Propósitos estes determinativos. Nós estamos, portanto, a tocar nos seus decretos soberanos. O que eu e você precisamos ter em mente? Nada, simplesmente nada, foge aos planos e propósitos soberanos de Deus. Inclusive, os falsos crentes inseridos nos corredores da igreja. Inclusive, os falsos mestres inseridos nos púlpitos de muitas igrejas, em especial no Brasil. Nada, simplesmente nada, foge aos planos e propósitos soberanos do Senhor. Mas uma outra verdade eu e você precisamos ter em mente. Qual? A incredulidade será sempre um caminho perigoso. No passado muito distante de nós, Deus derramou a sua ira, o seu forte juízo sobre indivíduos incrédulos. E eu e você não podemos perder isso de vista. Porque é esta verdade inculcada em nossa consciência, que se constituirá por sua vez uma barreira contra a tendência de incredulidade que assola a nossa mente, o nosso coração. Mas eu e você também precisamos ter em mente que só tem um jeito de nós não sermos tomados por esta incredulidade doentia, que nos assola, que nos distancia de Deus, que nos mata, que elimina-nos dos caminhos do Senhor. Que jeito é este? Que alternativa é esta? Senão Cristo Jesus. Na medida em que eu e você vamos conhecendo a Cristo, na medida em que eu e você vamos conhecendo a pessoa do nosso Salvador redivivo, o nosso coração é inundado por fé, por credulidade, e toda mancha de incredulidade passa a ser dissipada do nosso coração e da nossa mente. Movidos por estas verdades, eu quero pensar a análise do versículo número 5 a partir da seguinte temática: a soberania dos desígnios de Deus, a punição dos israelitas incrédulos. Pastor, resuma a presente exposição da noite de hoje. Judas está a mostrar à igreja dos seus dias, bem como a igreja posterior dentro do qual nós nos enquadramos, as tristes consequências de um coração incrédulo. Portanto, tomemos cuidado com o nosso coração incrédulo. Deus não tem por inocente o ímpio
dominado pelas mazelas de uma mente incrédula. À luz do texto em questão, algumas lições importantes. A primeira delas para todos nós na noite de hoje. Na soberania de seus desígnios, Deus exige a lembrança consciente de sua revelação diante da incredulidade. Pergunta, onde é que está isso no texto? Versículo número 5, primeira parte. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas. Interessante. Por quê? Porque aqui nós temos uma decisão consciente. Não é algo feito por acaso, sem intencionalidade, sem um propósito muito bem definido. Pelo contrário, Judas está revestido de um propósito muito claro. O autor bíblico tem uma intenção muito bem orquestrada em seu coração. A palavra quero, que aqui aparece, na nossa tradução, adotada comumente nos púlpitos de nossa igreja, imprime a ideia de alguém decidido. Nela nós temos uma expressão resoluta da intenção mais particular do coração deste autor bíblico. É como se ele quisesse dizer o seguinte: eu não somente quero, como eu também vou fazer. Judas, o que é que você vai fazer? Lembrar-vos. E a expressão que aqui aparece para lembrar-vos, à luz do texto original, traz a ideia de trazer à memória, relembrar. Nós temos aqui uma ação deliberada do personagem bíblico, a saber, Judas. Seja mais claro, pastor, ele não está aqui a trazer à memória verdades não conhecidas. Pelo contrário, ele está a resgatar verdades que já eram do conhecimento da igreja dos seus dias. Olha o que o autor bíblico vai dizer, mais uma vez, versículo número 5, primeira parte. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todos, por todas. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. A expressão estejais cientes, à luz do texto original, é um particípio perfeito. Aí a pergunta que surge é, o que isso significa em termos mais práticos? Um conhecimento adquirido no passado, verdades captadas no passado, verdades literalmente apreendidas no passado, mas com resultados para o tempo presente. Seja mais claro, pastor, Judas está alertando aos seus leitores originais de que não existem inocentes. Ele não está trazendo à baila verdades que eles não conheciam. Pelo contrário, Judas aqui cumpre o propósito de dizer verdades que já eram do conhecimento de todos. E aqui, portanto, eu aprendo uma lição extremamente importante. Algumas verdades precisam ser repetidas várias vezes à nossa consciência, à nossa mente. Não é porque eu e você dominamos, temos relativo conhecimento de determinadas doutrinas, que eu e você não devemos voltar a elas continuamente. Mesmo tendo eu e você acesso várias vezes às verdades do coração de Deus, por várias vezes nós desrespeitamos estas verdades. Agora imagina se estas verdades tivessem sido pronunciadas apenas uma única vez, de relance em todo o texto bíblico. Certamente o amontoado dos nossos pecados seria muito maior. É como se Judas quisesse dizer, nunca foi por falta de conhecimento. Na verdade, a igreja está doente da forma como está, porque não conseguiu trazer associada conhecimento com a prática desse conhecimento. Uma coisa, meus amados irmãos, é eu e você termos informações do bom evangelho de Cristo Jesus. E outra coisa é eu e você colocarmos em prática estas verdades do evangelho.
O que conta pontos diante de Deus? O nosso conhecimento das suas verdades ou a nossa prática das suas verdades? Certamente a segunda opção. Francis Schaeffer, no livro O Deus que Intervém, disse uma frase que é extremamente interessante. Permita-me aqui a citação literal desta frase. O Deus pessoal e infinito existe e não se cala. Deus está continuamente revelando a todos nós a sua vontade. As verdades do seu coração estão escancaradas diante de todos nós. Agora, uma coisa também é fato. Mesmo sabendo o que nós devemos fazer, há uma tendência em nós, no interior da igreja, em sempre optar pelo caminho da desobediência. E quais são as consequências disso para todos nós? Certamente as mais terríveis possíveis. Certo pregador na nossa contemporaneidade disse o seguinte: é muito comum no interior da igreja nós encontrarmos crentes que sabem ou que conseguem, a partir das mensagens subliminares, ver o diabo em desenhos animados, vê-lo em filmes, em propagandas, em rótulos de bebidas, em marcas de carros, mas não são capazes de vê-lo na pessoa dos falsos mestres, dos falsos crentes. E é como se Judas quisesse dizer: isto nunca foi por falta de conhecimento. É, na verdade, fruto de um coração endurecido pelo pecado. Aqui Judas está a destacar indivíduos que não são orientados pelas Sagradas Escrituras. Indivíduos que não trazem para si a missão árdua de colocar em prática a revelação que receberam do alto dos céus. E aí eu chamo a sua atenção para uma outra expressão que aparece justamente aqui no início do versículo número 5. De tudo, uma vez por todas. Ou seja, eles tinham conhecimento da revelação do alto dos céus. Não eram leigos, não eram ignorantes, e eu posso dizer a mesma coisa acerca dessa igreja. Depois de tanto tempo já caminhando, ao longo de todas estas décadas, eu posso dizer sem medo de errar: se nós falharmos, nunca foi por falta de conhecimento. Nós já sabemos o que nós devemos fazer. No final das contas, eu e você falhamos por causa da dureza do nosso coração. E aqui eu tenho duas perguntas para te fazer. Pergunta, primeira: por que Judas precisa cumprir esse papel? Segunda pergunta: por que ele assume este compromisso perante a igreja dos seus dias? Uma resposta para as duas perguntas elencadas: para que aqueles irmãos não caíssem no abismo da incredulidade. Seja mais claro, pastor. É como se Judas quisesse lembrar a igreja dos seus dias, no passado distante, no passado não tão distante, Deus se revelou a nós, alertando-nos contra o perigo da incredulidade. Não perca de vista a sua revelação. Cuide do seu coração, da sua mente. Todos nós temos uma tendência a trilharmos os caminhos perigosos da incredulidade. Nós não podemos tratar as revelações da verdade de Deus com displicência. Mais uma vez, a primeira lição da presente exposição. Na soberania de seus desígnios, Deus exige a lembrança consciente de sua revelação diante da incredulidade. Pastor, traga uma aplicação para que eu possa entender melhor. Só tem um jeito de eu e você vencermos o nosso coração incrédulo, nos alimentando continuamente das verdades reveladas do coração de Deus para o nosso coração. Segunda importante lição na noite de hoje: na soberania de seus desígnios, Deus manifesta a sua graça libertadora, apesar da incredulidade. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 5. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes,
de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito. Interessante, por quê? O autor bíblico agora, no segundo momento, ele vai usar de uma ilustração. Ele vai exemplificar aquilo que ele estava dizendo. E ao fazer isso, ele vai nas páginas do Antigo Testamento. E ele capta uma história muito pontual. A saber, os filhos de Israel estavam sendo escravizados no Egito. O texto de Êxodo, capítulo de número 1, nos mostra isso escancaradamente. A partir de uma série de contratempos, idas e vindas, os filhos de Israel se tornaram um grande e numeroso povo em terras egípcias. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Êxodo, capítulo de número 1, diz-nos também que naquele tempo, os filhos de Israel tendo se tornado um grande povo, uma numerosa nação dentro das próprias terras egípcias, surgiu um novo rei. E esse novo rei não conhecia José, o libertador dos filhos de Israel, de Jacó. E diz o texto que esse novo rei, temendo a quantidade numerosa dos filhos de Israel nas suas terras, ele passou a impor fardos pesadíssimos sobre os ombros dos israelitas. E quanto mais este novo rei pesava a sua mão sobre os israelitas, diz o texto bíblico que mais os israelitas clamavam ao Senhor Deus. O texto de Êxodo, capítulo de número 1, nos alerta que este novo rei, que se levantara, que não conhecia José, e nem a sua história, fez amargar a vida dos filhos de Israel. E quanto mais ele oprimia esse povo, mais este povo clamava ao Senhor. E você sabe o que é o interessante? Deus respondeu às orações dos filhos de Israel. E levantara um libertador, mais precisamente Moisés, com o auxílio do seu irmão. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual detalhe? Na sequência dessa libertação, já tendo saído das terras egípcias, os filhos de Israel se depararam com o Mar Vermelho à sua frente. E eles precisavam passar aquele mar, se de fato quisessem se livrar do poderio bélico de Faraó. Olhando para trás, o que havia? Os carros de Faraó. Olhando para frente, o que havia? A imensidão do Mar Vermelho. E aí eu chamo a sua atenção para uma passagem das Sagradas Escrituras, que mostra-nos a incredulidade dos filhos de Israel. E eu quero aqui explorar um pouco da sua paciência. Êxodo capítulo 14, versos 10 a 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morrêssemos neste deserto? Lá na parte final, já na altura do versículo 12, para ganharmos o máximo de tempo possível, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. O Senhor Deus havia descortinado a imensidão do seu poder. Deus havia libertado um povo e feito deste povo a sua própria nação. Este povo estava debaixo de jugo escravagista. Eles eram escravos, estavam debaixo de chicotes, chibatas, de opressão. Deus livrara esse povo. E como uma resposta inconsequente, este povo traz consigo a expressão maciça de um coração incrédulo. O que é interessante dentro dessa perspectiva é que Deus sabia muito bem com quem ele estava lidando. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando Deus decidiu salvar os filhos de Israel,
escravizados em terras egípcias, ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A verdade da qual eu e você não podemos escapar é que o movimento de Deus, ancorado na sua graça, na sua misericórdia, é muito superior ao nosso coração incrédulo. E, portanto, aqui Judas corretamente diz: Deus libertara o seu povo escravizado em terras egípcias, a despeito da incredulidade deste povo. Judas está também consciente de que se tratava de uma geração de dura cerviz. Não eram inocentes, eram indivíduos que tinham visto a manifestação sobrenatural do Senhor Deus. E diante do primeiro impasse, desejaram voltar ao antigo sistema escravagista. O que é isto? Ingratidão. O que é isto? Dureza de coração. O que é isto? Expressão maciça, objetiva de incredulidade. Mais uma vez, a segunda importante lição da presente exposição. Na soberania de seus desígnios, Deus manifesta a sua graça libertadora, apesar da incredulidade. Ai de nós, meus amados irmãos, se Deus tivesse olhado especificamente para o nosso coração endurecido, petrificado pelo pecado. Ai de nós, se Deus tivesse olhado especificamente para o nosso coração incrédulo. Eu e você jamais teríamos sido alvos da sua libertação graciosa. E o que é interessante nessa parte do texto é ressaltarmos que aquele povo, os filhos de Israel, eram os agentes passivos. Deus assume a premissa de ser o agente ativo. É Ele quem nos liberta. É Ele quem nos resgata, é Ele quem nos transforma. Se Ele não tomar a iniciativa de vir ao nosso mundo de escravidão, um mundo pautado pela escravidão ao pecado, eu e você jamais seríamos capazes de promover pela própria força dos nossos braços, pela nossa própria intelectualidade, a nossa própria libertação. Neste processo de libertação, eu e você não somos os agentes ativos. Na verdade, eu e você sofremos a ação de um Deus que toma a iniciativa de nos libertar a despeito das durezas do nosso coração, a despeito da incredulidade do nosso coração. E aí, portanto, a resposta que eu e você devemos dar a este Deus não é outra, senão gratidão, zelo para com as suas verdades, compromisso para com a sua revelação, pois grande fora o feito de Deus, descortinado a todos nós na cruz de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, caminhando para o encerramento da presente exposição, terceira importante lição. Na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo sobre os incrédulos. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo de número 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso aqui é extremamente interessante. Certa feita, meus amados irmãos, Moisés enviara 12 espias para averiguarem as terras prometidas, a terra de Canaã, fazerem uma sondagem de campo, verificarem os povos que ali residiam, seus soldados, o poderio bélico daqueles povos, daquelas nações. E o que é interessante é que à luz de Números capítulo 13 e 14, estes espias retornaram. Mais 10 destes espias retornaram tomados de pavor e medo. Apenas 2 espias voltaram também com medo, tomados de pavor, mas ao mesmo tempo vívidos no que diz respeito a uma confiança em Deus.
Eles sabiam que pelas próprias forças, eles não seriam capazes de conquistarem a terra prometida. Mas com a força que viria de Deus, eles conseguiriam. Quem são estes dois personagens? Josué e Calebe. E o que é interessante é que todos eles vão apresentar seus relatos. E os filhos de Israel, que ouviram os relatos dos espias, escolheram seguir a maioria. De um lado, haviam 10 espias, tomados por incredulidade, pavor e medo. E do outro lado, apenas 2 espias, que também estavam com medo, mas de alguma forma confiavam mais em Deus. E o que é interessante é que os filhos de Israel decidiram trilhar os caminhos dos 10 espias. E aqui eu aprendo uma lição extremamente importante. A verdade nem sempre está com a maioria. E muitos tomam como referência a quantidade de pessoas. Vamos ou não vamos? Vamos ver quantas pessoas estão nos direcionando para determinadas atitudes. Se a quantidade for maior do que do outro lado, nós vamos seguir a maioria. Cuidado. Biblicamente falando, Mateus 7, 13 e 14, não são muitos que entram pela porta estreita. São poucos. Não são muitos que trilham o caminho apertado. São poucos. Deus não tem compromisso e interesse nos muitos. Deus tem interesse e compromisso nos poucos. E o texto de Números 13 e 14 nos mostra o perigoso caminho de nós também seguirmos a maioria. Não é porque é a maioria que está com a verdade. Os filhos de Israel acabaram cavando com as próprias mãos o buraco do próprio fracasso. Permita-me aqui citar mais um texto paralelo. Números 14, versos 11 e 12. Em face da incredulidade dos filhos de Israel, nós temos a resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Permita-me a citação do texto. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti, Moisés, uma nação muito maior do que aquela. Deus decidira no seu coração exterminar, destruir. Deus destruiu uma geração de pais. Deus destruiu uma geração de mães. Deus destruiu famílias por causa do perigoso caminho da incredulidade. E o que é interessante é que nem Moisés entrou na terra prometida. Daquela geração que saíra do Egito, somente 2 personagens adentraram a terra prometida, a saber, Josué e Calebe. E aqui eu quero fazer uma pergunta que é extremamente importante. Quantos quilômetros faltava para Moisés e aquele povo entrar na terra prometida? Resposta: quando Moisés envia os espias para a terra de Canaã, eles estavam acampados numa cidade chamada Cades Barneia, que era alguma coisa em torno de a porta de entrada da terra prometida. Seja mais claro, pastor. Moisés e os filhos de Israel estavam alguma coisa em torno de 2 a 3 dias para entrarem na terra prometida. Estavam literalmente à porta do cumprimento da promessa. Eles já estavam sentindo o cheiro daquelas frutas. Eles já estavam sentindo o calor do ambiente. Diz o texto que Moisés chegou a ver de longe a terra prometida, mas Deus não deixou entrar. Você sabe o que isso significa dizer, meus irmãos? Com este Deus não se brinca. Eu e você podemos brincar com muitas coisas, menos com este Deus. Ai de nós! Se fecharmos as portas do nosso coração e dos nossos ouvidos ante as suas falas soberanas. Cuidado com a incredulidade do seu coração. Ele pode te distanciar do Senhor Deus. Uma outra pergunta que aqui é extremamente interessante.
Quantos quilômetros do Egito, onde os filhos de Israel estavam sendo escravizados, até a terra prometida? Alguma coisa em torno de 400 a 450 quilômetros. Eles já haviam percorrido mais de 90% de todo o trajeto. Eles já estavam às portas da terra prometida. E você sabe o que é interessante? Deus cegou os olhos daquela geração. E Deus fez aquele povo andar 40 anos no deserto. Em círculos, em muitas vezes. Eles não conseguiam ver a entrada da terra prometida. Eu vou usar aqui uma ilustração tanto que esdrúxula, mas para que você possa entender. É como se nesse exato momento você olhasse aqui para frente e não me visse. É como se nesse exato momento você procurasse se levantar para ir beber a sua água desrespeitosamente ao momento que nós estamos inseridos. Ou se levantar por pura leviandade desrespeitosamente ao momento no qual nós estamos inseridos. E procurasse a porta e não encontrasse. Imagina você rodando em círculos dentro deste salão, à procura da porta de saída e não encontrasse. Assim fora os filhos de Israel no deserto. E durante 40 anos, Deus fez sucumbir toda uma geração. Por causa do quê? Da incredulidade daquele povo. Cuidado com o seu coração incrédulo. Ele pode levar você onde você não quer ir. E ele pode te custar mais caro do que você está disposto a pagar. O seu coração incrédulo pode te distanciar de Deus e trazer sobre você os retos juízos do Senhor Deus. É como se Judas quisesse dizer o seguinte: Deus separou para si um povo e matou esse povo por causa da incredulidade. Deus destruiu famílias, sonhos e projetos por causa da incredulidade. O que Ele não fará comigo e com você, se eu e você formos tomados pela incredulidade? Por acaso eu e você somos melhores do que Moisés? Por acaso eu e você somos melhores do que os líderes dos filhos de Israel, que conduziram um povo pelo deserto? Por acaso eu e você somos melhores do que os homens piedosos daquela nação? E aí, permita-me, mais uma vez, a seguinte aplicação. Eu e você podemos brincar com muitas coisas, mas eu e você não temos permissão para brincarmos com este Deus. Deus leva a sério as suas verdades reveladas. E Deus, mais cedo ou mais tarde, irá nos cobrar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Que isso, pastor? Claro que Ele não vai fazer isso. Por que não? Porque Romanos 8:1 nos diz que, ora, aqueles que estão em Cristo já não estão mais debaixo de nenhum tipo de condenação. Uma vez em Cristo, pastor, eu posso, então, dizer abertamente que eu estou debaixo da graça de Deus. Cuidado. Nós já vimos na exposição do versículo número 4, que não é porque eu e você estamos debaixo da graça de Deus, que eu e você não temos pecados, e contra os quais nós devemos lutar arduamente. Se eu e você morrermos em pecados deliberados, será uma expressão maciça de que eu e você nunca pertencemos ao Senhor Deus. Se eu e você de fato e de verdade pertencemos ao Senhor, eu e você nunca iremos tratar os nossos pecados com leviandade. Cuidado com a incredulidade do seu coração. Ele pode te levar, o seu coração incrédulo, aonde você não quer ir, e pode te custar mais caro do que você está disposto a pagar. Deus destruiu toda uma geração por causa da incredulidade. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? A soberania dos desígnios de Deus, a punição dos israelitas incrédulos. 3 verdades importantes. A primeira delas: na soberania de seus desígnios, Deus exige a lembrança consciente de sua revelação diante da incredulidade. Versículo de número 5, primeira parte. Em segundo lugar, na soberania de seus desígnios, Deus manifesta a sua graça libertadora, apesar da incredulidade. Versículo de número 5, segunda parte. E em terceiro lugar, na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo
sobre os incrédulos. Pastor, eu já entendi que a incredulidade é um veneno mortífero. E é um caminho extremamente escorregadio e danoso para a nossa vida. Mas pastor, tem como você resumir com aplicações práticas? Tem. Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que visam uma síntese da presente exposição e trazer a você direcionamentos objetivos, resgatando algumas verdades já ditas. Primeira aplicação prática para todos nós. Devemos cultivar viva em nossas memórias, ou em nossa memória, melhor dizendo, as verdades do coração de Deus. Cuidado para você não se esquecer da revelação de Deus. Aprenda das Sagradas Escrituras. Tenha prazer em aprender das Sagradas Escrituras. Gaste tempo estudando as Sagradas Escrituras. Domine as histórias bíblicas. Somente assim, eu e você seremos capazes de nos manter de pé nessa jornada. Cultive em sua memória as revelações do coração de Deus. Segunda importante aplicação prática para todos nós. Deus se revela libertando-nos da multidão dos nossos pecados. Mas isso não significa dizer que nós podemos viver do modo como nós bem queremos. Deus nos libertar em Cristo Jesus. Mas nós precisamos continuar sendo vigilantes. Há ainda pecados em nós. Eu sei que Cristo já morreu por todos eles. Mas não significa dizer que nós devemos ou podemos fazer o que nós bem entendemos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Que Deus continue nos libertando, acima de tudo, de nós mesmos. E em terceiro lugar, terceira aplicação para nós encerrarmos. Deus executa juízo sobre os incrédulos. Isso por si só já deve funcionar como um lembrete quanto à incredulidade do nosso coração. Se Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida por causa da incredulidade, o que esperar de mim e de você? Cuidado com a máxima de que eu já estou salvo e ponto final. Cuidado. Se de fato e de verdade você já está salvo, então você não pode ser tomado por um coração incrédulo. Se de fato e de verdade você já está salvo, então a sua vida deve ser uma expressão de obediência a Deus. Não é porque eu e você estamos salvos que agora eu e você podemos viver do jeito que nós bem entendemos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, a Tua palavra foi pregada. Que de uma forma muito especial o Senhor possa complementar essas verdades ao coração de todos. Senhor Deus, terrível é o caminho da incredulidade. O Senhor destruiu toda uma geração no deserto por causa deste pecado nocivo. E o que é mais assustador, ó Deus, é que o nosso coração ele é incrédulo. Há uma tendência avassaladora em nós para a incredulidade. Quantas vezes, ó Deus, professamos a nossa fé no Senhor com as nossas palavras. Mas as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, revelam na verdade que nós não cremos no Senhor. Nós não confiamos em Ti. Nós não estamos dispostos a esperar no Senhor. Quão terrível, Senhor Deus, é uma vida marcada pela incredulidade. Sê conosco hoje e sempre, nos guardando em nome de Cristo Jesus. Traga, Senhor Deus, por favor, a todos nós, compromisso com a Tua poderosa palavra. Só a Tua palavra tem o poder de nos libertar. Onde mais nós encontraríamos palavras de vida eterna, senão no Senhor? Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, nós faremos coisas piores do que fizeram os filhos de Israel ao saírem das terras egípcias. Se o Senhor não nos tomar pelas Tuas mãos, nós faremos coisas ainda mais terríveis. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não estamos prontos, terminados e acabados. Temos muita coisa a mudar em nós. Senhor Deus, complete a boa obra em nossa vida. Não nos deixe, Senhor Deus, viver à mercê das escolhas levianas do nosso coração.
ser com a nossa vida hoje e sempre, para a glória e o engrandecimento do Senhor. Em Cristo Jesus, amém.